agradeço mais uma vez, é uma grande satisfação, enorme satisfação tê-los aqui na live, estar conosco e colocar toda essa sapiência de vocês aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Ela estará gravada, essa live estará depois disponibilizada no YouTube, então aqueles também que não puderam ter acesso terão oportunidade, né? Mas o assunto é o da moda, né? É o da hora, o mercado imobiliário diante da PL 117920, quer dizer, o projeto de lei, né, o projeto de lei que dispõe do regime jurídico emergencial da Covid, e a gente tem muito, com certeza, vocês têm muito a falar para a gente aí, muitos conhecimentos que vocês adquiriram em relação a essa PL para nos orientar e orientar a quem nos está assistindo. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo de vocês, é só um pouquinho, né? Senão a gente não termina a live e continua com o currículo. Dr. Roberto Bigler, advogado especialista em direito imobiliário, sócio titular da Alves e Bigler Advogados Associados, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da primeira subseção da OAB-RJ Nova Iguaçu, diretor jurídico adjunto da ABAD e membro do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Dr. Ronaldo Gottlieb, advogado, consultor e empreendedor jurídico, autor de 17 livros, coordenador dos departamentos de financiamento e habitacional e empreendedorismo jurídico da ABANA. Eu vou fazer um pequeno introito, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais o que falar, mas eu vou só comentar não só o que, uns pontos, né, não só o que tem acontecido comigo em relação aos meus clientes, em relação aos colegas, que a gente vai trocando umas ideias emergenciais. O que você acha disso, Vânia? Então, uns pontos que eu entendo que são mais conflitantes. Então, mas com certeza vocês abranjam dentro daquilo que vocês entendam. É só um comentário, uns pontos que eu vou citar. Bom, negociação entre os proprietários, locatários, né? Proprietários e locatários, para aqueles que foram afetados pela crise, né? Gerado pela pandemia. Então, obviamente, né, tem uma fé, não questionamos quanto a isso, mas os que ficaram desempregados, profissionais liberais impedidos de trabalhar e aqueles que tiveram salário reduzido. Vamos aplicar descontos, não vamos aplicar descontos, o desconto aplicado vai ser jogado lá para frente, vai ser parcelado, ou seja, isso tem sempre surgido essa dúvida no mercado locatício. Um outro ponto que eu acho muito interessante, independente de todos aqueles que vocês irão abordar, outra situação, abordar sobre a proibição da concessão de liminar, autorizando o despejo até 30 de outubro. Então, acho que é uma coisa também que fica muito conflitante, porque provavelmente muitos estão sem pagar os aluguéis, mesmo que se entre com a ação de despejo por essa PL, continuando a pandemia, logicamente, perdurando a pandemia, não será despejado e o proprietário terá um prejuízo enorme. Não tem, né, o rendimento e também não tem a propriedade. Aí vou pular para condomínio, né, porque a locação tem muitas coisas ainda mais a se falar. São os novos poderes do síndico, o síndico mais empoderado do que ele sempre foi, em razão do 348 do Código Civil. E, obviamente, ainda em destaque maior, a restrição presidencial das assembleias e das assembleias virtuais. Podemos, não podemos, o que vocês entendem, o que vocês não entendem, é possível aplicar, é nula, não é nula. Então, também eu vejo vários questionamentos nesse sentido e divergem muito a colocação. Delivery, né? Todo mundo está pedindo em casa. Então, esse trânsito, né? Você não pode aglomerar, mas o delivery está vindo até você, vindo até a sua casa.
esse delivery deveria ser recebido na portaria, o morador deveria descer ou não, pode subir, porque pode contaminar o corredor, etc. Então, a colocação de vocês seria também muito interessante nesse sentido, independente de outras pautas. E, por fim, aí digo eu, enquanto mediadora, né, como sempre, sabemos que em todos os sentidos, a negociação é sempre o melhor negócio para se tentar fazer tudo. Sempre se tentar uma negociação. Se vamos ter sucesso, não sei, mas sempre se tentar, independente que a lei ela é feita, o projeto de lei, para termos o norte. Mas nada como as partes chegarem a um bom senso, a um consenso que ambas as satisfaça. Então, agora a palavra, coloquei essas situações mais conflitantes que entendo dos senhores, mas fiquem aí à vontade em relação aos temas que vocês entendam ser abordados, esses e outros tantos que, com certeza, ainda vamos ficar com muitas outras lives pendentes. Vocês fiquem à vontade, podemos começar, quem queira começar, podendo os dois se falarem ao mesmo tempo, ou seja... Vânia, eu acho assim... como uma sugestão, né? Eu acho que eu vou acabar sendo um coadjuvante do meu colega, porque o Roberto... Roberto, eu sou muito informal, viu? Não sou muito chegado às coisas. Somos dois. Então tá bom, viu? Aqui é bater papo, relaxa. Legal. Porque essas coisas de doutor para cá e doutor para lá complica muito, viu? Não. Então, assim, como o Roberto tem uma administradora, naturalmente está vivendo aí na pele essas questões do dia a dia. Então, por isso eu digo, acho que eu vou acabar com muito orgulho sendo um coadjuvante nessa conversa. Isso. Mas eu acho importante, porque a minha visão hoje, é claro, a gente tem alguns problemas dentro do escritório que nos chegam e etc., mas gera muito mais como o comentário que a gente está observando do mercado. Sim. Né? E aí, primeiro, entrando na questão da locação, se me permite dar início a essa nossa conversa, e eu vou abordar o tema que a Vânia deixou por último, né? Que eu acho mais importante. Eu tenho dito isso a todas as pessoas que me buscam em termos de consulta, sejam locadores, locatários, empresários, né? Porque a gente tem as locações comerciais e etc., que a regra é o bom senso. A regra é o bom senso. Não dá realmente para se ditar uma regra. Olha, está suspenso o pagamento de aluguel, ou é pela metade, ou 25%, porque a gente tem inúmeras situações. A gente pega, por exemplo, um funcionário público. Esse não teve alteração de renda nenhuma. Se ele aluga um imóvel, ele não pode hoje, por causa da pandemia, pleitear uma redução, uma suspensão, qualquer coisa do gênero. Agora, a gente parte aí para um profissional liberal. Né? Eu sou advogado. Né? A minha renda, né, como profissional liberal, ela sofre variação. E, obviamente, numa situação como essa, ela é atingida. O que daria direito a um profissional liberal. Posso trazer um exemplo até mais forte. Imagina o dono de um restaurante no centro do Rio de Janeiro. A renda dele foi a zero, né? sem qualquer questionamento. Ele pode. Então, eu acho que aí se questiona. Vamos lá, o locador, ele também tem que resolver, ele tem que receber. Então, perfeito, bom senso, perfeito. Essa é a minha opinião. Foi muito bem colocado. Primeiramente, agradecer a minha querida amiga Vânia por ter me convidado, ainda mais ter me colocado ao lado do meu amigo aqui, agora meu novo amigo, né, o vizinho, amigo vizinho, Ronaldo. É isso aí. Agradecer a todos que estão aqui com a gente e também estão nos assistindo pelo Facebook, o YouTube, por onde for transmitido. E, de fato, também, Ronaldo, se eu estiver falando muito, você me corta, porque o advogado é o seguinte, quando dá a palavra para ele, não devolve. Acabou, entendeu? Acabou. Eu sou desse tipo. Então, olha só, vamos fazer uma análise aqui ampla. Vou tentar dar uma visão ampla para a gente ir pensando, como o papo vai ser informal, a gente vai pensando temas. Vamos começar por esse PL 1179. Eu sou muito entusiasta de, num momento de crise, o Estado intervir.
eu sou entusiasta, porque eu acho que é o seguinte, eu já falei isso algumas vezes, a gente tem a crise da saúde, tem a crise econômica, mas se esquece da crise do judiciário, que ela pode ocorrer. O judiciário não pode, talvez, não suportar a quantidade de demandas envolvendo a matéria de direito contratual. A questão é, as normas elas têm que ser um pouco mais bem elaboradas. Obviamente que uma norma a toque de caixa, como se diz, é difícil pensar em todas as situações, fazer uma norma muito bem elaborada, porque você não tem tempo para pensar, para refletir. Então, o PL 1179, ele merece algumas críticas, mas talvez a maior crítica que ele teria foi retirada na Câmara dos Deputados, que era o artigo 10, que previa justamente, se eu não me engano aqui, por favor, me faça as ressalvas, a retirada daquela moratória compulsória. E que era muito curioso que se tratava dos aluguéis residenciais. O que é curioso nisso? Em tese, né, quando a gente fala de contrato, quando a gente fala de revisão contratual, quando a gente fala de moratória, a princípio eu falo da quebra daquela sinalagma, né? Eu tenho uma quebra da sinalagma da prestação e eu tenho ali o direito a uma revisão, né? Vamos pensar assim, uma moratória também. Só que no caso da locação residencial, em tese, o imóvel está sendo totalmente utilizado, até mais do que antes, porque as pessoas estão full time dentro do imóvel. Então, esse artigo, de fato, ele, apesar de bem intencionado, ele poderia ser um problema, tá, para o mercado como um todo, porque existem estudos do Secov que, se eu não me engano, 70% dos locadores dependem daquele imóvel para complementação de renda. Então seria um impacto muito grande. Porque hoje, no mercado atual, eu não enxergo mais que existe o locatário, entender como locatário gênero, né? Como hipossuficiente da relação, quando muitas das vezes não é mais o locatário, e sim o locador. Então, o PL 1179, nesse aspecto, na Câmara dos Deputados, eu acho que ele andou bem, fazendo a alteração. Se eu não me engano, esse artigo 10 já saiu no Senado, eu não lembro agora exatamente, mas parece que ele já saiu do Senado, não lembro exatamente. Então, me parece que ele andou bem. Quando a gente olha para a locação comercial ou não residencial, como se queira chamar, ali a gente tem um ponto mais complexo, né? Porque, a princípio, de fato, algumas atividades elas estão impedidas de serem exercidas naquele imóvel, porque são atividades consideradas não essenciais, né? E aí o locatário ele não pode usufruir desse imóvel. Pergunta é, ele tem direito compulsoriamente a uma isenção do aluguel? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Veja, eu concordo com o que o Ronaldo colocou muito bem. Acordo. Primeiro ponto, acordo. Se não conseguiu, tenta acordo de novo, porque isso mantém o programa contratual vivo, né? A legislação brasileira não quer terminar com o contrato de locação, que é um meio de circulação de riqueza muito positivo para a economia brasileira. Mas eu tenho que fazer uma colocação aqui. Do ponto de vista jurídico, eu tenho muitas dúvidas ainda se no Brasil existe, de fato, o dever de renegociação, sabe? E por que eu estou colocando essa pulga atrás da orelha? Há quem sustente, e aí que eu posso citar, por exemplo, o professor Anderson Schreiber, André Roberto Machado, eles sustentam que existe um dever de renegociação do aluguel. Muito bem fundamentado, né? Decorre da boa-fé objetiva. Eu tenho um pouco de dúvidas ainda em relação a isso. Mas eu queria já deixar aqui, e colocando bem na pulga, tem um PL que está tramitando, que as pessoas não estão dando atenção a ele, que é o PL, se eu não me engano, 1397, que ele fala da recuperação judicial. Ele alarga as pessoas que podem requerer a recuperação judicial. E o que é interessante, Ronaldo, Vânia? A recuperação judicial, tradicionalmente, não é minha área, não sou um especialista, ela diz o seguinte, que ela é feita para sociedades empresariais. Esse PL, ele alarga, tá, para qualquer pessoa que pratique atividade econômica. Olha, isso estendeu de uma maneira muito grande. E o que é interessante? A gente fala muito de superendividamento, né?
na relação de consumo. Tem até um PL famoso de 2015, o 3515, que está lá no Senado e tal, do superendividamento nas relações de consumo. Mas esse PL, o 1397, depois eu vou pesquisar aqui quando eu terminar de falar, eu pesquiso ele para saber se é esse mesmo. Ele alarga o âmbito da recuperação judicial de uma forma muito grande. E aí a gente tem um cenário, e ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, já está no Senado. Ele é de partir a iniciativa da Câmara dos Deputados. E aí já começa a vir uma introdução, ainda que em fase legislativa, né, no direito brasileiro, da possibilidade do empresário, ou melhor, da pessoa que pratica atividade econômica, inclusive empresário individual, autônomos, a requerer moratória forçada, que nada mais é do que a recuperação judicial, né, propõe lá na Lei 11.000, lá para a fumaça, que eu também não lembro o número dela. Enfim, então essas são as colocações iniciais que eu quero trazer para o nosso debate, para poder entender aonde nós estamos caminhando dentro de um programa contratual locatício no primeiro momento, né? Que é o principal aqui da 1179, dentro do nosso contexto, que a gente está caminhando dentro dessa seara que a gente está caminhando por aí. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Ronaldo. Roberto, eu tenho uma visão diferente da sua. Eu já sou muito contrário à intervenção do Estado. Eu acho, aliás, que esse é o grande mal do nosso país, essa intervenção exagerada do Estado em tudo, inclusive tentando resolver tudo com força de lei, né? Eu acho até muito interessante que o Brasil tem o seguinte ponto, né? Existem as leis que pegam e as leis que não pegam, né? Lei é lei, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia e você encontra pessoas na rua aqui, na nossa vizinhança, e a pessoa está sem máscara, eu vou conversar, a pessoa diz, não, eu sou contra. Não, a questão não é ser contra, pô. A questão não é você ser a favor ou você ser a contra. lei, né? Você quer ir à praia? Pronto, né? Você não está satisfeito com isso? Vai lá e conversa, como os americanos dizem, né? Vai lá e fala com o seu congressista, vai lá e fala com o seu vereador, vai lá e fala com o seu deputado. Não é você fazer esse movimento individual de respeitar as regras legais. E aí você tocou num ponto também que aí é a minha paixão. Endividamento, superendividamento, recuperação judicial, essa, aliás, é a minha grande especialidade no direito, então, que é mais fácil. Então joguei a semente no local certo, tá vendo? Há quase 25 anos é praticamente isso que eu faço, inclusive na área imobiliária. A Vânia já teve a oportunidade de ouvir falar isso várias vezes, quando me convidaram a primeira vez para a BAME, que eu fui conselheiro e tal, que eu disse assim, mas eu não me acho um especialista em direito imobiliário, porque eu lido muito com discussão de financiamentos habitacionais, né, que acabam sendo contratos bancários, né? Bacana. Mas como são financiamentos da casa própria, acabou se criando essa vertente aí. É imobiliário ou é bancário? Então eu acho que eu fico um pouquinho de cada lado. Legal. A questão da locação realmente é um troço muito complicado, porque a gente tem a locação que vai desde aquela mega loja em shopping, e aí a gente vê hoje os shoppings, e eu venho lidando muito com isso nessa época da pandemia, quando o shopping diz assim, não, eu vou cobrar o aluguel. Né? E o lojista está ali dizendo assim, não, peraí, eu estou aqui fechado, eu não posso funcionar. Aí depois daquele início forçado, começou a se tentar negociações e etc. Algumas surgiram, outras não surgiram, e porque o aluguel de shopping tem aquele problema, né? É o fixo e o variável. Como é que fica isso? Tudo bem, concordo. Aí eu volto a falar do bom senso. Né? O shopping tem lá, mesmo fechado, ele mantém segurança, ele mantém uma série de despesas. O lojista, por sua vez, o lojista tem que segurar alguma coisa, que seja com capital de giro e etc. Mas realmente não pode ser cobrado do todo. A gente já está na questão do condomínio, a gente vai desde a locação, que vai daquela tradicional, por tempo determinado ou indeterminado, e tem o que ficou calado, silenciado, que foi a Airbnb, por exemplo. Sim. Que é uma briga de condomínios, pode, não pode, etc. E agora acabou, né? Sim. Tá? Com muita razão. Não é momento para ninguém ficar passeando de lá para cá e haver rotatividade e tal. Por isso é que eu realmente vejo da situação. Eu não conhecia esse dado de que 70% dos locadores praticamente vivem ou têm a sua renda complementada por aquilo.
É um dado a ser levado em consideração e respeitado. E precisamos observar. E o locatário, verdade, ele agora começou a utilizar muito mais o seu imóvel, ele está lá dentro, ele trabalha lá dentro. Por outro lado, né, e se a renda dele também foi abaixo? Ele pode estar lá 24 horas, mas pode não ter o que fazer, né? Pois é. É o dono do restaurante no centro da cidade que eu falei. Ele está dentro de casa, ele não queria estar dentro de casa, ele não tem o que fazer. Por isso que, realmente, quando a lei pretendeu impor uma suspensão de aluguéis, isso não fazia muito sentido, porque cada caso é um caso. Aí eu volto ao exemplo do funcionário público. A lei então pegou e deu um presente para esse sujeito que está lá e, de repente, ele vai dizer assim, não vou pagar o meu aluguel. Né? Aí nós íamos começar a ver aquela enxurrada, porque nós somos advogados, e a gente sabe, independente de qualquer lei do que esteja escrito, ela sempre vai gerar discussões. Né? Claro. Nós estamos aqui hoje num debate por conta disso. Então, aí o locador ele vai dizer assim, opa, eu vou entrar com uma ação dizendo que a lei não pode se aplicar a esse sujeito aqui, porque ele não perdeu a renda dele. Nós iríamos ter ainda mais com o dado que você nos trouxe, 70%, então nós poderíamos ver esse volume de trabalho muito grande. E aí, o ponto que eu queria abordar aqui, e aí a gente entra na questão do endividamento, do superendividamento, das moratórias, etc., é o que mais se fala aí, e aliás digo, é uma das minhas grandes paixões no direito, é a teoria da imprevisão. Né? Eu tenho brincado, Roberto, Vânia, dizendo assim, ela é tão imprevisível que nós não vimos na passagem de 2019 para 2020 nenhum vidente dizer que o mundo ia viver uma pandemia. A gente sabe que alguém ia morrer, que alguém ia sofrer impeachment, que alguém ia se eleger, que ia ser campeão do mundo, mas ninguém falou em pandemia. Ninguém, não teve um. Então, é uma questão absolutamente imprevisível. E é lógico que imprevisíveis também são as suas consequências. Então, a questão, e aí vem muito a área que a Vânia defende aí, e eu sou também um apoiador disso, que é a mediação. O judiciário não pode absorver mais esse monte de discussões, principalmente discussões pequenas. É preciso realmente se investir na mediação, deixar que as pessoas resolvam as questões pelo bom senso e, claro, com um limitador ali. Essa é a minha opinião sobre essa questão. Eu acho que a mediação é a palavra de ordem nesse momento. Né? Eu acho que é a palavra de ordem. A Vânia, a gente participou de um ciclo de palestras pela ABAD agora, né, e foi muito festejada a palestra da Vânia, que foi de abertura. E eu acho que foi colocado propositalmente, porque já começa a falar, vamos falar de mediação. Depois a gente fala de direito. É isso. É verdade. Você fechou muito bem, eu concordo. Agora mediar primeiro. Roberto, a gente que está no dia a dia sabe disso. Os juizados especiais surgiram como uma solução. E hoje a gente sabe que aquilo aqui está falido. Né? Os processos é uma bagunça só, enfim, né? Não vejo essa bagunça como me fugiu a palavra agora, não é uma crítica às pessoas, etc. É que perdeu a essência. O juizado especial perdeu a essência. E, na verdade, hoje, quem vem para salvar isso é a mediação. Sim. Não sei se eu estou fugindo. Não, mas acho que é a linha. Não é? O judiciário tem que se focar em coisas que exijam o conhecimento de um juiz, a assistência dos técnicos, etc. A mediação é uma coisa mais rápida para questões que podem ser resolvidas com essa rapidez. Concordo. Eu tinha um amigo, uma pequena história, advogado também, faleceu há pouco tempo já, com a idade bem avançada, mas ele dizia já, olha, isso há uns 10 anos atrás, ele dizia assim, Ronaldo, você quer resolver o problema do judiciário? Quando distribuir a inicial, o juiz, aliás, ele falava assim, não precisa ser o juiz, tem que ser um assistente. Chama as partes e diz assim, olha, eu li aqui, você está pedindo 20 mil, está pedindo isso, está pedindo aquilo, mas vem cá, o que você quer de verdade? E aí vamos perguntar para o outro, o que você pode pagar de verdade? E a gente fecha. E hoje eu vejo que ele estava antecipando o que é a mediação, né? Sim. E é isso, né? Esses pedidos absurdos, essas coisas que vão girando e não terminam nunca, né? E vou só para complementar, para passar a palavra para a nossa mediadora, que vai dar o tom da nossa conversa, e eu quero que ela me diga se eu estou errado, que tem um dado estatístico do CNJ
que eu ouvi falar, e realmente eu tenho dúvida se ele é verdadeiro, que nós temos, salvo engano, quase 100 milhões de processos judiciais ativos. Nossa. É quase 2 por 1 no Brasil, litigando. Nossa. Se você pega num país como a Dinamarca, obviamente uma população muito menor, etc. e tal, não tenha dúvida, você tem 6 mil processos judiciais ativos. Olha, a nossa sociedade é muito litigante. Você entendeu? Posso interromper para um dado dentro do que você passou? Você falou 2 para 1. Sim. Só que, na verdade, consultando o IBGE, a população economicamente ativa do Brasil é de 104 milhões. Então, nós estaríamos falando de 1 para 1. Porque esses 100 milhões eles estão fora dessa realidade. Verdade. Perfeito. Eu não tinha feito essa análise, viu? Foi muito boa. Interessante, né? Muito interessante. E esses dados eu ouvi falar, eu não tenho certeza, mas assim, já ouvi mais de uma vez. Eu não pesquisei lá. Talvez a Vânia conheça. Apropriado a interrupção, os bebês estão na contagem, exatamente. É 1 para 1. Todos nós somos litigantes, independente de não sermos, porque existe um autor e um réu. Então, são 2 pessoas. E essas pessoas, por muitas vezes, multiplicam essas suas ações. Dão filhotes. Né? Como a gente diz, por exemplo, área de família é uma, inventário é outra, GCRIM é outra, que dá muito filhote. Então, na verdade, nós temos realmente, todos nós brasileiros, se considerar o quórum, todos nós somos litigantes, independente de muitos não estarem litigando, mas aqueles que estão, o número, então, diz que todos nós somos litigantes. Impressionante. É com vocês aí a abordagem, só introdução rapidinha. Não, mas foi fantástico. Muito bacana isso, e esse dado tem que chamar a atenção, porque assim, eu entrei para a faculdade em 1995, né? Eu nunca ouvi falar em mediação. Eu aprendi a entrar com ação, confesso. Isso mesmo. E eu comecei a ter olhos melhores para mediação com o advento do CPC de 2015, que ele tem já uma visão um pouco mais conciliadora. Nem o juizado foi capaz de me convencer, que é uma lei também de 1995, se não me falha a memória, a me convencer que a mediação era adequada, porque lá nós já tínhamos institutos. Só que o CPC novo veio e falou assim, eu não aguento mais, o judiciário não aguenta mais. Vamos ler coisa. E ali eu comecei a ver a comunidade jurídica como um todo a falar mais de mediação. E agora eu sou um convicto. Olha, vamos negociar. Eu só lamento, a gente está vendo que parece que virou praxe nas petições iniciais já declinar. Sim. Isso é uma tristeza, né? Porque você percebe que a lei vem, traz o novo código, um incentivo imenso, o que é óbvio, mas há uma reticência de grande parte dos advogados. É aquela coisa do não provei, não gostei. Assim, não provei, não gostei. É coisa de criança, né? Então, é o que a gente percebe, já vem de praxe, né? Já estou declinando, não tenho interesse na negociação, é aquela questãozinha lá de já tentamos antes e não conseguimos. É triste isso. Mas, com certeza, porque não há alternativa, isso vai mudar. A mediação vai tomar conta. Bom, vou dar um dado aqui. Eu queria mudar. Olha, eu confesso que eu esqueci os pontos. Está muito bom, mas senão a gente vai fugir da PL, senão a gente vai fazer uma nova, e com certeza já estão convidados para a nova live. E o despejo, o que vocês acham disso? Dessa proibição do despejo, da falta de pagamento? Como vocês estão achando essa possibilidade da não realização do despejo? Olha, eu vou começar, como eu comecei outra vez, eu vou começar para deixar o Ronaldo depois passar a visão dele. Se me permite, Ronaldo. Eu acho que é o seguinte, eu gosto muito de uma visão constitucional das coisas, particularmente. E olha, eu tenho todo o interesse, do ponto de vista do meu dia a dia, que os despejos fossem executados agora. Mas assim, a gente analisando os bens jurídicos que estão em jogo nesse momento, tá? A gente está falando da moradia e a gente está falando da questão patrimonial, que é do aluguel, do pagamento. Obviamente que eu estou falando aqui da falta do pagamento dos aluguéis, tá?
Obviamente, como eu disse, a lei não elaborou bem. Ela tem outros motivos ali que ela não deveria tratar. Mas a gente vai pagar aqui o gancho do pagamento de aluguel. Quando eu estou diante desse quadro... Mesmo, tá? É só falta de pagamento. Quando eu estou diante desse quadro, eu acredito que colocar uma pessoa na rua nesse momento de pandemia, tá? Veja, eu estou dando primazia à questão econômica, à questão patrimonial, em detrimento da saúde. E falando aqui de uma visão civil constitucional, é uma metodologia que eu gosto muito, capitaneada pelo T.P. Dino. Eu sigo muito o T.P. Dino, eu gosto das obras dele, ele tem essa visão, é uma visão que eu uso para interpretar o direito, tá? Então, assim, nesse momento, eu entendo que a legislação andou bem. Mas eu pego um gancho do que o Ronaldo falou, não precisaria de lei para isso. O próprio juízo de direito, ele poderia, em situações como essa, evitar ele poderia determinar o despejo, decretar o despejo, mas só mandar executá-lo após ao fim da pandemia. Não precisaria de uma lei. Mas, como a gente está falando do PL 1179, que ainda não é lei, é um PL, né, está guardando a sanção presidencial ainda, nesse ponto, pensando nesse balanço, nessa ponderação entre dois bens jurídicos que estão em jogo, né, que é a saúde daquelas pessoas que estão sendo despejadas e o patrimônio, que é o não pagamento dos aluguéis, eu entendo, tá, que, em tese, ela estaria acertada a norma nesse sentido. Eu concordo, Roberto, eu concordo com você, acompanho também. Inclusive, esse projeto de lei ele estipulou de modo bem claro que seriam de ações a partir de 20 de março. Tá? E se assim não fosse, nós iríamos cair numa situação bem contraditória, né? Ao síndico é dado o poder de vetar a entrada nos condomínios para fazer entrega, etc. Nessa pandemia eu me perguntava, e se alguém quiser se mudar? Por exemplo, vou puxar rapidinho de volta a nossa questão do locador. Vamos imaginar assim, que eu sou locatário, dono do restaurante lá no centro do Rio, perdi minha renda, não posso pagar aluguel, meu locador disse que não quer saber, eu tenho que me mudar. Eu vou mudar para a casa de um parente. Como é que eu tiro as coisas do meu apartamento? Se o síndico não permitir a entrada do pessoal do caminhão de mudança, né? Olha o problema. Aí, como é que seria um despejo de uma família? Com a entrada de oficial de justiça, de polícia, para que a medida não deixar o rapaz da pizza entrar, mas você deixa uma multidão fazer isso? Seria um contrassenso, né? Seria uma coisa assim bem absurda. E aí, você falou do princípio constitucional, eu também vou abraçar nesse momento. É o respeito à dignidade da pessoa humana, né? A gente tem que... vai ter que a gente aqui no Brasil às vezes pega aquilo lá, mas vai ter aquele malandro. Sim, mas a gente não pode criar regras por conta do fora da curva, lá do desonesto. Não, a gente tem que fazer para a maioria. A maioria das pessoas é honesta, é trabalhadora. Se nesse momento não consegue pagar suas contas, é porque está enfrentando, como todos nós, uma pandemia que é mundial, não é só no Brasil, né? É pandemia. Né? Então eu endosso suas palavras, amigos, e acho que tem que se respeitar mesmo esse princípio da dignidade da pessoa humana, em especial então, nesse momento. Vou puxar agora um assunto para condomínio, que é outro palpitante. O superpoder do síndico. Né? O síndico agora pode impedir, né, de usar o play, de usar o salão de festa, de usar a garagem, né, pelo menos ouvi falar de um morador fazendo ginástica na garagem, né, a academia estava fechada, como se pudesse na garagem fazer exercício. Esse superempoderamento que está previsto nessa PL, nesse projeto de lei que também ainda não é lei. O que vocês acham de tudo isso aí e ainda Vou ficar só nesse superempoderamento para continuar. Subiu o seu som, velho. Seu som não desligou sem querer. Desse superempoderamento que é previsto na PL. Está certo, não está, pode, não pode, é isso mesmo, proíbe de entrar, não proíbe de entrar, o bebê. Vânia, eu não vejo isso como um super
empoderamento dos síndicos, não vejo mesmo, não. Aqui na nossa região, o Roberto sabe bem, a gente está aqui olhando, você vê vários condomínios, você vê várias piscinas. Olha, um dos condomínios, aqui bem próximo do nosso, já decretada a quarentena e etc., o isolamento, e a piscina do condomínio ficava lotada, né? Muita gente confundiu quarentena com férias, né? Então, ficava lotada. E eu acho que ela só realmente fechou porque houve alguma denúncia. Porque para uma sequência aqui. E a gente percebe que as pessoas são complicadas. O grande problema, aliás, quem está na área imobiliária sabe disso, né, que a maioria dos problemas entre condôminos é muito mais uma implicância pessoal do que alguma coisa legal. Né? Se deixar cada um fazer o que quer, aí não vai ter entregador de pizza para um lado, mas vai ter para o outro, o cara que vem trazer o remédio porque é uma pessoa de idade. O ideal... Vamos voltar ao que a gente falou lá no princípio. É que não precisa ter uma lei para dizer isso. Aqui no Brasil a gente tem mania de lei. E aí eu volto a falar das que pega e não pega. Chega ao absurdo, e isso é uma opinião particular minha, de você, para pegar o elevador, ter uma lei estadual ali dizendo que você tem que olhar para ver se o elevador está ou não está no andar. Cara, isso aí, para mim, dizem que você percebe que um país é subdesenvolvido pelo número de leis que ele tem. Né? Essa lei que diz para você olhar se o elevador está ou não está no local, é a maior demonstração de subdesenvolvimento para mim. Tá? Provavelmente existem leis piores, né? A gente sabe disso, do jeito que são os nossos, uma grande maioria dos nossos políticos. Mas essa para mim chama muita atenção. A verdade é que poderia ser resolvido através de convenções, etc., extraordinárias para resolver isso. Mas nós estamos numa situação de absoluta imprevisão, né? De absoluta emergência, e se medidas não forem tomadas, como é que fica? Se o prefeito, vamos alargar esses horizontes, se o prefeito não puder decretar uma quarentena, se o governador não puder tomar medidas, se o presidente não puder tomar... Aí como é que fica? Né? Também a gente precisa ter regras. Essa é a minha opinião sobre isso. Esse assunto é um assunto muito caro para mim, né? É um assunto que eu falo muito e é um assunto que eu pesquisei muito, porque eu concordo com você em gênero, número e grau, Ronaldo. Sabe? Assim, como eu disse, eu sou entusiasta de leis em momentos de crise, mas leis que sejam assim, certeiras, que elas vão no ponto da crise, não como está sendo feito. E vamos pegar dados. Você falou uma coisa muito bacana. A gente vê o grau de evolução de um país pelo número de leis. Salvo engano meu, também aqui fazendo ressalvas por eventual erro, nós temos no Brasil, falando de leis municipais, estaduais e federais, desde a Constituição de 88, mais de 5 milhões de leis. Meu amigo, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Não tem advogado no planeta que consiga gravar 1% disso tudo. Tá? Então é difícil. Gera insegurança. A quantidade de leis gera insegurança jurídica. Tá? Então, veja bem, pegando o seu gancho, Ronaldo, que você colocou brilhantemente, eu sou a favor de que o síndico sempre pôde. Por vários motivos. Eu vou citar alguns deles aqui de forma en passant. Tá? Primeiro, Caio Mário já falava isso. Caio Mário já falava que foi o elaborador do anteprojeto da Lei 4591 de 64, a segunda grande lei de condomínios e incorporações, na parte de condomínio, que o síndico é a polícia interna do condomínio, fazendo um paralelo ao poder de polícia que as autoridades públicas têm. Pedro Avati também, que é um que escreve muito bem sobre condomínio, também dizia a mesma coisa. Segundo, se você ler o artigo 1348, salvo engano, inciso 2, ele diz lá que o síndico ele tem o dever de guarda das áreas comuns, zelando pelo patrimônio, pela segurança de todos. Não me lembro aqui o artigo de cabeça. Então, veja, eu tenho que interpretar a norma de forma um pouco mais elástica, é natural. O síndico é um gestor. E aí eu vou para uma outra análise, uma análise constitucional também. Veja, se o síndico, diante de um caso concreto, ele vê que é periclitante à saúde, ao direito de propriedade, ele tem que ter primazia ao direito de saúde. Então, veja, a gente tem fundamentos a dar com o pau aí. Obviamente, eu acredito que esse PL vem para dar uma força à posição do síndico. Mas, e aí, você foi muito bem ao falar desse problema, dessa profusão legislativa brasileira. Saíram leis estaduais nesse sentido, dando poder ao síndico. E aí, assim, e aqui eu faço a minha ressalva total.
Tá? Eu tenho amigos que participaram do processo legislativo, né? Leis até muito bem escritas, não quero dizer que não sejam bem escritas, mas veja, competência para legislar sobre direito civil é da União. Sem dúvida. O Estado não pode fazer. E aí eu entendo que é uma inconstitucionalidade formal. Então, para poder finalizar, não precisaríamos do PL, mas se ele veio. Ele não vou dizer que ele veio embora, não, tá? Porque está atrasado. Sim. Ele já está fazendo necessidade dele. A verdade, Sem dúvida. Na verdade, o RJET já não é mais tão emergencial assim. Mas também ter normas, por exemplo, como é uma norma estadual, se eu não me engano é 8.808, eu não lembro agora de cabeça, legislando sobre direito civil, você vê que às vezes é uma certa falta de responsabilidade do legislador estadual. É querer brincar com o processo legislativo. Né? Então, assim, é uma visão que eu tenho do tema e eu acho que eu complementei um pouco do que o Ronaldo muito bem colocou. Agora eu vou passar para vocês, agradeço a colocação de vocês, e as assembleias. Estão proibidas as assembleias presenciais. Nós sabemos que logo no princípio do ano, quase que total dos condomínios fazerem as suas assembleias, a GO, previsão orçamentária, exatamente para poder fazer a conta de chegada. E aí, então, sugerindo nessa PL as assembleias virtuais. Assinatura é válida, não é válida, e vários comentários que eu ouvi dizendo que poderia ser feita, então, uma assembleia híbrida, ou seja, virtual mais presencial. Ou seja, o que vocês têm em mente em relação a isso? Quer começar, Roberto? Ou vou eu? Pode ser, vamos lá. Porque quando eu falo condomínio, eu fico aqui oriçado, né? Porque condomínio é um assunto que eu lido muito. Né? Com o da ABAD, como eu sou diretor jurídico adjunto da ABAD, então assim, é um tema que todo dia ele está chegando nas minhas mãos e eu discuto muito com a equipe lá para a gente tomar posições. Né? Então eu fico. Sabe aquela tensão? É um assunto que eu gosto de falar. Mas, enfim, a Assembleia Virtual, veja, eu sou entusiasta total. Aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui, a gente está online, né? Eu repito, eu gosto muito da palavra do Zé Simão, né? A gente está presente, nós estamos juntos à distância, não é virtual, né? Enfim, eu sou um entusiasta muito grande. Agora, a Assembleia, como o meu querido amigo Marcelo Borges fala, que é o nosso diretor de locações da ABAD e de condomínios, ele fala, ela tem uma liturgia. A Assembleia tem uma liturgia. Né? Ela é um ato solene. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Veja, 3 correntes surgem quando a gente fala de assembleias virtuais. Tá? A primeira corrente, que eu tenho que ter lei permitindo, um tanto exagerada, essa posição. Uma segunda corrente, que ela é equilibrada, ela diz, olha, você pode ter assembleia virtual, desde que você tenha uma previsão na convenção. Só tem um parêntese aí. Quando ela fala que tem que ter uma previsão na convenção, é a assembleia 100% online. E uma terceira corrente, que ela diz, não, você pode ter uma assembleia 100% online, e eu estou falando aqui somente da assembleia 100% online, ok? A assembleia 100% online, bastando uma aprovação do regulamento interno. Eu, particularmente, me filio à segunda corrente que, se nós pretendermos fazer uma assembleia 100% online, 100%, minimamente deve haver uma previsão na convenção, porque eu estou alterando, de certa forma, o que o Código Civil diz. Mas veja, realizar uma assembleia virtual, você não precisa alterar a convenção. Basta você fazer de forma híbrida, como a Vânia muito bem colocou. Como é que é a híbrida? Eu tenho uma assembleia presencial, onde eu vou dedicar um link para as pessoas que quiserem estar online e não poderem estar naquele local. Elas vão estar presentes, só que à distância. E vão poder fazer essa assembleia de forma tranquila, participar, né? Exercer ali o direito de propriedade. E o que é interessante nisso tudo? Veja, obviamente que o condomínio deve regulamentar os critérios como votar, como apurar o voto, manifestação, isso deve ser objeto de regulamentação, né? Pode ser através de um regimento específico ou dentro do próprio regimento interno do condomínio. Mas o importante é que o condomínio garanta, para poder finalizar aqui a minha fala, que
todas as pessoas sejam efetivamente convocadas para essa Assembleia. Ponto. Quando eu falo de Assembleia híbrida, eu tenho que garantir que todos sejam convocados como a Convenção determina. O 1352 diz que se nem todos foram convocados, a deliberação é nula. Ou melhor, não deve nem haver deliberação. Na verdade, a gente não sabe se o ato é inexistente, né? Alguns até sustentam que ele é inexistente. Enfim. E a partir daí, garantindo os meios de acesso e a informação transparente de como deve ser usado o ferramental, a pessoa vai poder fazer ela à distância. E se a pessoa não tem habilidade, ela caminha, melhor dizendo, para o local onde ela vai ocorrer parte presencial. Eu acho que, de forma bem passando, a gente deixa claro que é possível a utilização da ferramenta, somente prestando atenção nesses pontos. Eu endosso as palavras, eu concordo também. Eu acho que assim, a gente tem que acabar. A gente muitas vezes fala que o Brasil não vai para frente por causa disso, por causa daquilo. E fica um monte de gente debatendo também. Atraso. A tecnologia está aí para isso mesmo. Regulamentou, entendeu? A lei aponta, a convenção observa. Está regulamentado, por que não fazer online? O que vai acabar com um problema gravíssimo de votações, que são aquelas inúmeras procurações. Porque se é online, de repente o sujeito está morando nos Estados Unidos e tem um apartamento na Barra da Tijuca, ele pode participar, entendeu? Talvez isso acabe com quem está no mercado imobiliário sabe disso, dessa guerra, né? Quando chega aquela pessoa cheia de procurações e quer discutir isso, quer discutir aquilo. Talvez, não digo resolver, mas amenizar. Claro. O Congresso Nacional trabalha hoje de modo à distância. As câmaras estaduais, as assembleias municipais, que são aqui, a verdade seja, são muito mais importantes do que as convenções de condomínio, do que as assembleias de condomínio. Se eles conseguem, assim, uma vez regulamentado isso, é claro, vão surgir inúmeras empresas especializadas nisso que em poucos dias já vão apresentar excelentes plataformas para isso funcionar de uma maneira eficaz, né? Acelerando o processo, que hoje a gente tem aquilo, vem a participação, depois pega-se a ata, registra, manda para todo mundo. Com certeza vai aparecer uma plataforma que se terminou a Assembleia, já está no e-mail de todo mundo, aquela ata, etc. Estou exagerando um pouquinho, mas é só para... Porque a tecnologia vem para isso. E assim, de verdade, a gente não pode ver só o lado ruim do Covid-19, né? As mortes, etc, etc. Isso é lamentável, isso é terrível. Mas não há como negar, né, que várias coisas avançaram nesse período que foram empurradas. Né? Você falou, nós estamos aqui agora fazendo uma live, debatendo o assunto, talvez a gente não estivesse aqui em outro momento, a Vânia não ia ter o interesse de trazer esse assunto a público, de nos convidar e etc. As pessoas estão trabalhando em casa, muitos estão considerando isso mais eficaz, muitos melhoraram, otimizaram o seu trabalho, etc. É de se lamentar, né? O número de mortes gigantescas que o mundo tem, o Brasil em especial, né? A gente não deve adentrar aqui no meio das políticas que estão sendo praticadas nesse sentido, mas assim, isso avançou. E essa questão de condomínio, para mim, deveria chegar para não voltar. Né? Porque realmente facilita muito. Qual é o grande problema de assembleias? Você entende muito mais desse assunto do que eu, mas acredito que, pelo que eu vejo nesses anos lidando com isso, você convoca a assembleia e as pessoas não vão. Perfeito. Depois ficam reclamando do que aconteceu ali. Tá? Então, esse é o grande problema. De repente, poxa, eu estou em casa, posso até, aquele mais preguiçoso, estar vendo a novela, mas estar aqui com a assembleia no smartphone na outra mão. Essa votação me interessa, aqui eu vou prestar atenção. Perfeito. Não é? Então, eu acho que a gente tem que olhar o lado bom e concordo com você. Determinou-se a regra, vamos em frente. Vou dar uma fechada, vou pegar só a palavra do meu amigo Ronaldo, que eu gostei muito. Olha, se o Congresso Nacional, no direito existe um brocado que funciona para muita coisa. Quem pode o mais, pode o menos. Se o Congresso Nacional elabora uma lei através da forma virtual, vamos chamar assim, por que num condomínio não pode? Então, assim, toda vez que eu tenho uma dificuldade, se a gente usar esse brocado, quem pode mais, pode menos, ele responde. E vou pegar, muito bem colocado, Ronaldo, respondeu uma dúvida, e vou usar esse teu exemplo nas próximas vezes. Legal. Bom, eu tenho aqui, continuo com uma dúvida que é, para mim, um grande problema. Os idosos, tá?
Apesar de que nós temos um problema nesse período do Covid, esse 1179 vai perdurar só nesse período da pandemia. Mas acredito que abriu-se o espaço para audiência virtual, a Assembleia Virtual. Não vejo retroceder essa ideia. Agora, eu tenho clientes idosos, como vocês devem ter clientes idosos sozinhos, moram sozinhos, né? Não tem quem os auxilie, resumo, né? Por mais que eles sejam realmente todos comunicados da convenção, eles não vão ter como, vai ter o híbrido, o presencial, sim. Aí chega no presencial, há uma discordância que é superior àqueles votados, aqueles que foram discordância do online. E aí vai voltar novamente o online. Outra dúvida que eu tenho, a validação dessas assinaturas, dessas procurações, o Ronaldo mesmo contou, tem um proprietário que mora nos Estados Unidos e tem um apartamento na Barra. Tudo bem, ele nunca apareceu, está aparecendo agora. Como validar que é ele? Né? Porque, como o Ronaldo falou, nós estamos aqui, o Senado, não sei o quê, todo mundo faz as reuniões, mas todo mundo está lá sempre, são os mesmos, né? Cara crachá. Uma pessoa que de repente aparece de lugar nenhum, como validar? Então, eu ainda me sinto, enquanto advogada, enquanto profissional do direito, regulamentação, perfeito, regulamentação. Mas nesse período de pandemia, não há tempo de se regulamentar absolutamente nada. Não vejo hoje esse curto período. E a posteriori também eu entendo que há necessidade de muitos estudos para que tudo isso seja sanado, para que não haja lá para frente uma argumentação de anulação de assembleia. Então, quero colocar essas minhas dúvidas para vocês, meus clientes de vocês também, e de tantos outros, dessa assembleia virtual que eu acho muito profícua, mas que ela também traz muitos problemas para a gente. Assim, Roberto, vou começar. Por favor. Eu não acho, Vânia, que essa pessoa do meu exemplo lá dos Estados Unidos e da Barra, ela surgiu do nada. Ela, na verdade, esteve presente em todas as reuniões. Ela passou a procuração. O nome dela ali foi conferido de alguma maneira. Ela esteve presente em todas as reuniões. De resto, assim, tudo, né? Qualquer novidade, ela vai trazer variáveis que vão precisar ser amarradas e o tempo vai dizer. Tem como evitar que haja pedidos de anulação de assembleias, etc? Não tem. Né? Vão surgir sempre. Você pontuou uma questão que eu achei muito interessante e muito importante, a questão do idoso. Aí vamos puxar para o nosso ramo, para a advocacia. Quando se trouxe aí quando chegou, melhor dizendo, a tecnologia, a digitalização dos processos, os advogados mais avançados na idade ficaram perdidos. É verdade, a OAB oferece lá um apoio e etc. É verdade. Mas a gente sabe que não tem como alcançar e ofertar o mesmo para aquele rapaz que acabou de sair da faculdade, o smartphone faz parte do braço dele, né? Ele movimenta aquilo com uma facilidade imensa. É a realidade, vai ter que se adequar. Né? Assim, também eu vejo que a grande maioria, vão ter as exceções, mas sempre o vovô e a vovó tem lá o netinho, a netinha que chegam lá para dar uma força, resolvem tudo. Eu vejo que minha mãe, ontem eu fiz uma live, foi ontem ou anteontem no Instagram, quando eu olhei lá, minha mãe estava assistindo, né? Ela conseguiu acessar o Instagram e assistir. Sabe, minha mãe tem 85 anos. Então, assim, verdade. Problemas sempre vão existir? Sempre vão. Você observou também essa questão um momento complicado para a gente aprovar uma lei e depois ela vai ter que ser corrigida, naturalmente, adequada e etc. Eu acho isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais leve nas coisas. A tecnologia é boa, vai trazendo as coisas, vai. Se não, a gente vai ficar igual assim. A gente ouve os nossos pais, na minha época é que era bom. Nós falamos isso também, quando a gente se pega, está falando isso para os nossos filhos, e eles vão falar isso no tempo deles. A verdade é que a época é boa, naquela época, para cada um, né? Para
para quem está vivendo aquilo. Assim, deixa as coisas se ajustarem. Problemas, não tem como hoje. O Roberto deve poder trazer centenas de exemplos. Você tem a Assembleia regulamentada há décadas, como funciona, etc. Não, excelente, eu concordo também com você, Ronaldo. Na verdade? E duas coisas. Aí, primeiramente, assim, dúvida de saber quem é a pessoa. Claro, é o que eu sempre falei, ela tem que ser regulamentada. E aqui eu faço alusão a um protocolo que a ABAD criou junto com a BIC de São Paulo, que foi o primeiro protocolo de assembleias virtuais do Brasil, se eu não me engano, dizendo todas as regras jurídicas possíveis que têm que ser observadas. Uma delas é a seguinte: como é que eu vou saber que a pessoa, por exemplo, o Ronaldo é um condômino, eu nunca vi o Ronaldo, como é que eu vou saber que o Ronaldo vai votar? A gente vai ter que pegar um emprestado aqui, um conceito do ICP Brasil, né, que é o conceito do Instituto de Chaves Públicas, lá da MP 2200, se não me engano, 2001, que ele diz que qualquer meio eletrônico que permita saber quem é a pessoa, ele pode ser considerado como válido. Por exemplo, logins e senhas. Então, se o Ronaldo é um condômino e eu disponibilizo para ele, para aquela unidade autônoma, um login, uma senha, ele entrou com aquele login, aquela senha, então ele é o condômino daquela unidade. Ponto. Então, assim, veja, só dando uma ideia, tá? Isso é um ferramental que tem que ser regulamentado no condomínio. Obviamente, aqui, a gente não pode abrir um Zoom da vida, né? um Google Meeting como esse aqui, e falar, agora todo mundo ali, eu não sei quem são esses condomínios. Não é assim. Eu vou ter que ter uma regulamentação. Nesse protocolo da ABAD, por exemplo, a gente sugere que deva-se, antes da Assembleia, pedir que a pessoa, junto à administração do condomínio, pegue o seu login, sua senha, para fazer verificação se ela é adimplente, se ela não é adimplente. Tem todo um critério, tem todo um cuidado para isso. Mas veja, vamos pegar aqui a ideia do idoso. O idoso, por que eu sugiro a Assembleia híbrida? Que veja, aquele idoso que mora sozinho, que não tem um netinho para ajudar, como foi o exemplo do Ronaldo, na híbrida, ele ainda vai ter a presencial existindo. E ele vai poder exercer o direito de desce, como ele sempre fez, né? E por isso que a híbrida é bom. E eu acredito que a híbrida que vai ser o futuro, não vai ser a 100% online. Agora, se eventualmente no condomínio resolver alterar a convenção condominial, tá? E esse idoso foi um voto vencido e eles alcançaram os 2/3 para alterar a convenção condominial, faz parte do jogo político condominial. Ele, infelizmente, vai ter que se sucumbir a isso. Não tem jeito, tá? Porque a norma, o Código Civil, diz assim, tá? Mas eu acredito, sinceramente, que não vai se acabar a Assembleia presencial. Eu acho que ela vai vir complementada. Como também não vai acabar, no futuro nós temos reuniões presenciais com os nossos clientes. Não vai ser para sempre de forma virtual. A gente vai conhecer pessoas. Então, acho que assim, eu não vejo isso como um empecilho futuro. O Ronaldo colocou muito bem. Eu não posso ter tanto medo da tecnologia a ponto de travar, de não avançar com ela. Eu tenho que tentar sempre conciliar. Roberto, e a gente consegue avançar. Eu gosto muito de uma fala que se usa aí no meio empresarial, né, principalmente do pessoal de startups e etc., que consiste no seguinte, né, que 70% dos empregos do futuro ainda não foram inventados. Tá? Na verdade, hoje, nós três aqui, nos propomos um debate, a gente está falando sobre Assembleia Virtual, etc., sem ter a mínima ideia que, de repente, tem um carinha aí de 20, 21 anos que está bolando alguma coisa que amanhã vai ser a regra. E a gente nem tem ideia do que seja isso, né? Outro dia eu estava conversando aqui com as minhas filhas, falando que quando eu comecei a trabalhar em banco, cara, a máquina mais veloz que tinha era o Telex. A gente recebia na agência um livro e o cliente vinha todo dia perguntar o saldo. E aí você pelo nome lá, Roberto, aí eu procurava ali e mostrava o saldo para a pessoa, né? Olha, hoje você tem isso na palma da sua mão com velocidade imensa, etc. Não se imaginava isso naquela época. E hoje é muito, muito, muito mais veloz. Então, assim, de repente, esse problema que a gente está falando do idoso, ele já está resolvido, a gente nem sabe, né? Ou ele vai ser resolvido daqui aos próximos 6 meses. É muito complicado a gente falar do que vai ser no mundo de hoje, né? Nós estamos vivendo algo absolutamente imprevisível, não estou a falar, né? Eu até concordo com você, mas veja bem, estamos vivendo agora.
né? As assembleias, elas estão sendo exigidas em alguns condomínios agora, né? Um outro condomínio que eu presto assistência, o síndico estava sendo pressionado pelo conselho, não, mudança de síndico, está na hora de mudar, e a previsão orçamentária, e a prestação de conta tem que fazer. E aí, o prédio, ele é 50% idoso que mora sozinho mesmo, não tem neto, sozinho, literalmente sozinho. E os demais, quem desce para as assembleias são os idosos, não descem os demais. Né? E aí eu fui lá, argumentei e tal. E se alguém pega Covid no mercado, ela vai dizer que pegou a Covid na assembleia. É possível evitar? É possível evitar, porque vai inclusive depois pedir, não se sabe se boa fé ou má fé, temos que pedir, enquanto advogado, nós temos que pensar em tudo. Eu gosto muito da advocacia preventiva. Eu gosto de tudo preventivo. Medicina preventiva, advocacia preventiva. Por isso que a mediação também me atraiu demais. E aí, aquele condômino, vovozinha, vai dizer que pegou na Assembleia. Você vai provar? Bom, vai ter uma indenização. Por que não evitar? Convencido a não fazerem a Assembleia. Quer dizer, como eu tive um caso concreto, eu acredito que muitos outros condomínios estejam passando por isso. Né? Eu estou comentando só em relação ao problema de hoje. Agora, entendi. Lá para frente, com certeza, nós vamos ter pensantes de 20, 21 anos, né, como o Ronaldo bem colocou, e já está numa startup aí pensando em todas essas soluções, né? Mas a preocupação é hoje, agora. Como nós, advogados, podemos assessorar os nossos clientes quando acontece esse questionamento? Poderia ter acontecido, poderia ter dado esse problema. E eu, enquanto assessora jurídica desse síndico, né? Como vocês também prestam essa assessoria, seja na administradora, seja de forma particular, autônoma, e outros colegas também. Então, essa sempre perdura na minha dúvida, por isso que eu queria ouvi-los. Eu não sou também contra a tecnologia, mas neste momento o que nos está sendo imposto, e a própria PL, que nós estamos aqui debatendo, 1179, ou seja, eu ainda encontro muita insegurança. Né? Por isso, os convidei, estou me sentindo muito honrada, não só pela presença de vocês, como a colocações de vocês, porque é sempre bom, é sempre enriquecedor ouvir os colegas falando, não só da vivência, da experiência, dos estudos, né? Porque vocês veem que eu também estou repleta de dúvidas. Todos nós. Pois é, já disse aqui alguns exemplos complicados, que até eu busquei superar, teve um outro aí de uma obra, eu ia adentrar na obra, mas como o tempo aqui, nós já ultrapassamos o nosso tempo, compromisso, senão eu convido vocês não vêm para falar. E aí, eu vou ficar muito chateada, porque com certeza outras oportunidades nós teremos aí de estarmos juntos. Né? Não sei se vocês querem ponderar mais alguma coisa. Só quando esse... Opa, vai, Ronaldo. Não, vai lá você. Veja bem, a gente está num momento de exceção. No momento de exceção, a gente relativiza muita coisa. E veja, eu acho que deve, assim, eu acho que nesse aspecto de permitir a Assembleia, nesse momento, eu acho bem-vindo. Mesmo que não tivesse no PL, eu orientaria os meus clientes a fazer uma Assembleia. Mas agora tudo vai depender do tema a ser tratado. Veja, às vezes tem temas muito urgentes que você precisa tratar daquele assunto. E o síndico sozinho tomar uma decisão, às vezes ele pode extrapolar o limite dele. E eu costumo, para ser aqui muito sucinto, a olhar sempre as ações permissivas sobre o viés do abuso de direito do artigo 187 do Código Civil. Se o síndico tem um assunto pujante, deve ser tratado, é urgente, às vezes uma medida judicial contra o condomínio, um problema de saúde, um problema de crise, um problema de uma obra emergencial que pode levar o prédio à ruína, e ele precisa compartilhar aquilo com os condôminos, ele vai ter que fazer aquilo com os meios que ele tem na mão. Se ele extrapolar do limite dele, o
controle judicial dessa Assembleia pode ser feito com base no artigo 187 do Código Civil, que todo direito utilizado de forma excessiva e causar prejuízo a outrem, ele pode se tornar um ato ilícito. Então, eu faria por esse viés, né? Porque, veja bem, fazer uma Assembleia agora tem que ser por um assunto urgente. Não pode ser por um tema qualquer. Se o senhor resolve fazer uma Assembleia nesse momento para embelezar o prédio, para mim, ele está abusando do direito. Ponto. Essa Assembleia pode ser anulada. Agora, se ele precisa perguntar se a portaria vai ser 24 horas ou não vai ser 24 horas, porque a maioria dos funcionários são sexagenários, é um assunto pujante, ele tem que tomar aquela decisão, ele não consegue contratar ninguém porque não pode fazer um processo seletivo, ele vai fazer a Assembleia pelo WhatsApp. É urgente. O tema é urgente. Então a gente tem que olhar por esse viés. É uma visão que eu tenho sobre o assunto, entendeu? Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu concordo com o Roberto. O fato é que os problemas vão surgir, independente da situação, não, e tudo vai acabar sendo resolvido, ou, como falamos lá desde o princípio, através do bom senso, ou vamos gerar trabalho para os nossos escritórios, com certeza, que estão aí mesmo, ou para mediar, né, Vânia, ou então para resolver conflitos. Mas é isso mesmo, Roberto resumiu bem, não tem mais nada aí para falar a esse respeito, não. Então, antes de encerrar, vocês querem falar mais alguma coisa, alguma abordagem? Olha, eu só quero agradecer essa oportunidade. A Vânia falou de não aceitar convite. Isso não existe. Seus convites são sempre aceitos, viu, Vânia? Tive a oportunidade, além de participar aqui desse debate, conhecer o meu mais novo amigo e vizinho, Roberto. Né? Legal, amigo. Depois vamos trocar aí os nossos números de WhatsApp, manter contato, muito bacana. Eu fiquei muito feliz e estou sempre... Tá, joia. Ótimo. E estou sempre à disposição. Espero que a turma tenha acompanhado e que vá acompanhar, né? Porque isso vai, como você falou, vai para o YouTube. Goste. É isso aí. Muito obrigado. Eu também quero agradecer muito a você, Vânia, pelo convite e dizer que é o seguinte, olha, eu faço questão de ser convidado. Bater um papo gostoso desse aqui é maravilhoso. Isso é muito bom. Também fiquei muito feliz de conhecer o meu amigo, vizinho aqui do lado, mora nem 200 metros do outro, muito pertinho, uma coincidência. Estou muito honrado, agradecer a todos que nos assistiram, são papos enriquecedores, né, e a gente precisa desse tipo de debate mesmo, porque é só assim que, como ciência jurídica, a gente consegue evoluir e como sociedade também. É o debate aberto. Então, parabéns pela iniciativa, Vânia, e muito obrigado a todos mais uma vez. Eu que tenho que agradecer mais uma vez, como vocês sabem, muito honrada pela disponibilidade do tempo de vocês. O conhecimento que nos trouxe, para mim também já esclareceu outras dúvidas, também como aluna, muito bom, já convidadíssimos por uma próxima, vamos aí escolher um tema palpitante, e boa noite então mais uma vez para todos, são 18h10, mas aí você já me concedeu ultrapassar um pouquinho a hora. Tá bom? Obrigado, valeu. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Obrigado. Beijo de vocês. Tchau, tchau. Obrigado a todos que assistiram também. Até logo. Boa noite. Tchau. Tchau.